O suspeito de planejar ataque contra Sérgio Moro tem algo em comum com Lulinha, o advogado. Foi Fábio Tofik quem tirou da cadeia no ano passado Patrick Wellington Salomão, vulgo Forjado. Ele faz parte da cúpula do PCC e está foragido. Tofik também livrou o filho de Lula de uma ação da Operação Lava Jato. O advogado defendeu Lulinha, acusado de receber mais de 100 milhões de reais do Grupo Oi por meio da empresa Gamecorp. O caso foi arquivado pela Justiça Federal de São Paulo. Tofik é um dos militantes do grupo Prerrogativas, que reúne advogados que apoiam Lula incondicionalmente. Silvio, quero te ouvir sobre esse assunto. Olha, Cris, em relação ao advogado, não o conheço. Acho que exerce a sua profissão. Não vou entrar no mérito aí de quem ele defende ou deixa de defender, mas sim no mosaico de informações que levam a gente a ter, com toda a parcimônia, eu repito, já tinha dito isso na sexta-feira, de precisamos falar sobre PT e PCC. Isso foi um tema proibido no segundo turno das eleições, inclusive o site O Antagonista tratou do assunto e teve de remover o conteúdo a mando do Tribunal Superior Eleitoral na época, do ministro Alexandre de Moraes, mas há num retrospecto histórico, nos últimos 10, 20 anos, algumas ligações que precisam, sim, ser interpretadas, entendidas, investigadas. Veja você, todo mundo se lembra, por exemplo, do Marcos Valério, né, o carequinho, o operador do Mensalão, e num dado depoimento, foi Marcos Valério que falou, não sou eu. Ele disse que havia tentáculos do PCC na cidade de Santo André, no ramo de transporte público. Na época, ônibus, pirueiros, e era uma administração chefiada pelo PT, uma das vitrines, inclusive, que foi o ovo da serpente de Mensalão e Petrolão, e todo mundo sabe que um prefeito daquela cidade morreu, foi assassinado. Um outro episódio envolve, por exemplo, na zona leste de São Paulo, um grande clã do vereador Senival Moura e o seu irmão Luiz Moura. O seu irmão foi flagrado numa garagem com integrantes do PCC e teve de deixar até o PT. Nem o PT quis a permanência dele. O Senival também já tinha sido preso. O Luiz Moura também já tinha sido preso e tinha mandato de deputado estadual. O Senival, seu irmão, também é investigado e é vereador aqui da Câmara Municipal de São Paulo, repito, reduto na Zona Leste. Houve um episódio divulgado, uma troca de diálogo de presos recentemente, que mostra as tais ligações cabulosas. Um integrante da facção criminosa revela que tem ali uma relação mais cabulosa, uma ligação mais cabulosa com o PT. Esses são só alguns exemplos, tem outros. E aí a gente desemboca aqui, uma coincidência em relação a advogados. Nós talvez precisamos, ou chegaremos nisso no programa, mas precisamos falar também sobre um e-mail apreendido, que era Lula Livre, era o e-mail apreendido. Quem usava? Integrantes do PCC. Ou seja, há um mosaico aí, há várias peças, né? Então, com muito cuidado, mas precisamos sim enfrentar esse debate e descobrir o que há por trás disso. Talvez só uma preferência por um partido político, por um candidato que defende desencarceramento, regalias para presos. Talvez seja só isso, coincidências, mas que há alguns episódios, numa linha cronológica de pelo menos 20 anos, isso é indiscutível, são fatos, estão aí. A gente vai apresentando os fatos. O juízo, cada um faz o seu. Ana, Lulinha e o criminoso Forjado têm o mesmo advogado. Que coincidência. Não, e esse retrato perfeito que o Silvio colocou, acho que nós temos que lembrar também que o PCC não é uma organização apenas que atua no âmbito brasileiro, né, um cartel nacional. O PCC ele está aí na lista do governo americano como organizações terroristas, no sentido até de investigar, de passar um pente fino nas operações financeiras do PCC. O PCC está na lista do governo dos Estados Unidos como uma dessas organizações que tem tentáculos espalhados pelo mundo inteiro. Então, como o Silvio muito bem pontuou, é preciso fazer um mosaico que ele é extenso.
são muitos anos, são muitos países, são muitas cabeças, né? Muito dinheiro, né? O Silvio também trouxe aí o valor, semana passada, de 500 a 600 milhões de dólares que eles movimentam por ano. E se essa investigação, né, continuar seguindo da maneira como nós temos visto que está seguindo, independentemente deste desgoverno, acho que tem muita gente preocupada, não só nos campos normalmente conduzidos e apreciados pelo crime, mas também na imprensa, né? Deve ter muita gente aí na imprensa com ligações, digamos, cabulosas com o PCC e também com partidos políticos. Augusto Nunes. Olha, alguém aqui já ouviu o Lula fazendo qualquer tipo de crítica a bandido? Eu nunca ouvi. Não me refiro só a bandidos do mundo político, não. A bandido mesmo. Ele é um sujeito que outro dia mesmo disse que interferiu em favor dos sequestradores do empresário Abílio Diniz, quando ele foi sequestrado na véspera de uma eleição. Depois, quando estavam presos, depois foram capturados, depois de vários dias, né, de sequestro. Os bandidos foram capturados, alguns eram chilenos, havia um canadense, era um grupo de terroristas internacionais, aí, experientes. Eles começaram a greve de fome e o Lula confessou há pouco tempo que foi interferir em favor deles uma conversa com o presidente Fernando Henrique Cardoso. E disse que conseguiu um acordo. Eles voltariam interromperiam a greve de fome e o Fernando Henrique concordaria com a libertação de alguns deles num determinado prazo, etc, etc. Resumindo, ele foi negociar em favor de terroristas assassinos em greve de fome, depois, ou antes, pouco importa, é a ordem, de ter se recusado a interferir em favor de presos políticos cubanos em greve de fome, nenhum deles terrorista. Um dos grevistas morreu durante uma passagem do Lula por Cuba, na visita ao Fidel. Ele não interferiu em favor dos presos políticos e mais, os comparou aos presos comuns de São Paulo. Ele fez isso. Há pouco tempo, Lula disse que ladrão de celular é um pobre coitado aí, que é um garoto que está querendo tomar uma cervejinha com o dinheiro obtido no roubo. Sendo que, com frequência, o roubo de celular acaba se transformando em latrocínio. Morre o assaltado. Com frequência, ele sabe disso. Então o Lula, quando os ayatolás atômicos, bandidos lá, fraudaram uma eleição e foram confrontados com a multidão que teve coragem de se rebelar nas ruas do Irã, o Lula definiu aquilo como choro de perdedor. Ele sempre está ao lado dos bandidos. Eu disse na semana passada que ele poderia sim ser arrolado entre as testemunhas de defesa do PCC, se o PCC for acusado formalmente, alguns dos presos do PCC foram acusados formalmente de terem tramado o sequestro e o assassinato do ex-juiz Sérgio Moro, atual senador, e outras autoridades. Porque o Lula disse que aquilo foi uma armação do Sérgio Moro, ele está culpando a Polícia Federal e inocentando o PCC. Tudo somado, no mínimo, o que é possível dizer é que o Lula tem profunda simpatia ou admiração por bandidos e despreza o trabalho dos policiais. Silvio? Augusto, para complementar a tua fala brilhante, a explanação, primeiro, um dos sequestradores do Abílio Diniz, depois de solto,
segundo o Lula, por interferência dele, porque coitado dos meninos que estavam fazendo greve de fome, matou a sangue frio o vigia de um supermercado na Grande Santiago, logo depois, com um tiro na cabeça. Segundo ponto, veja, um governo, eu vou repetir o que disse na semana passada, um governo que está muito mais preocupado com a superlotação de presídios, porque segundo o Lula tem muita gente inocente presa, do que com as famílias de quem é vítima de latrocínio, que perde um filho por causa de um celular, e, por exemplo, aqui em São Paulo, um celular é roubado a cada 3 minutos, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Um governo que está preocupado com o desencarceramento em massa, é porque ele está muito mais preocupado com relatórios de ONGs de direitos humanos do que com o Código de Processo Penal. Daí já começa o erro. Poderíamos ir além, porque é um governo que passa a mão na cabeça de quem invade propriedade privada, tanto no campo, o MST, como na seara urbana, como o movimento do Guilherme Boulos. E finalizo lembrando que é um partido político que faz parte de um grupo chamado Foro de São Paulo, que tem como signatário, aliás, o primeiro discurso na inauguração do Foro aqui na cidade de São Paulo foram as Farc da Colômbia, narco-guerrilheiros. Eu acho que isso sintetiza qual é o pensamento desse governo e do PT.